Marcos, o evangelista, referindo-se aos ensinos do Senhor Jesus Cristo, ele diz que as pessoas maravilhavam-se da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. 15 de outubro, dia do professor, dia de homenagear estes que têm, sem dúvida, a profissão mais importante do mundo. Por isso é dia de pensarmos também, é claro, no mestre dos mestres, o professor por excelência. Os ensinos de Jesus são uma inspiração para todos nós. Estamos juntos, mais uma vez aqui na sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança começa agora, Além dos Fatos. E aí, tudo bem? Como foi seu final de semana? Aproveitou bem? Teve feriado na sexta-feira, não é? Não sei se você ficou na moleza aí, de pernas para cima, ou se você trabalhou e talvez tenha trabalhado muito, mas o fato é que o final de semana passou, estamos na segunda-feira, dia de luta, dia de batalha, e que Deus abençoe muito você, abençoe sua família, para que juntos nós prossigamos sempre com alegria no coração, sempre com esperança, com determinação. Afinal de contas, apesar das lutas e dificuldades da vida, nós temos certeza de que caminhamos para cima, para frente, para Deus. Por isso nós não temos o que temer. E eu quero compartilhar abraços com amigos queridos, começando aqui com a Sônia Diniz. Ela é de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Também para Carmen Rodney Freire, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro também. E ainda para Edna Abreu, que é de Fortaleza, no Ceará. E um abraço também para o seu Paulo e a dona Zenaide, que são de São Vicente, litoral de São Paulo. E você, onde quer que esteja, aí pelo Brasil, pelo mundo, muito obrigado por sua audiência, seja de noite ou de dia, muito obrigado por sua companhia. E a gente convida você para interagir sempre por meio das nossas redes sociais, seja pelo Facebook do Além dos Fatos, ou então, inclusive nós estamos ao vivo agora pelo Face, um abraço a todos que nos acompanham, ou então você pode nos acompanhar também através do nosso Instagram. E ainda, outra excelente opção é o nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá, para que a gente possa compartilhar, você possa compartilhar, não é? Com os seus amigos, os nossos vídeos, os nossos programas todos. E eu tenho um presente para você, muito lindo e muito especial, que a gente deseja ser luz e bênção na sua vida. É o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Paulo, um exemplo de fé, cristianismo e transformação. Através do seu legado, compreendemos que apenas Deus é capaz de tirar força da fraqueza, grandeza da humildade e vida da morte. Aprenda mais sobre esse apóstolo com o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Adquira hoje mesmo o seu DVD totalmente grátis. Acesse biblia.com.br ou mande um WhatsApp. Muito bem, é exatamente esse material aqui, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. 15 temas bíblicos, todos baseados em cartas de Paulo, né? Nas epístolas de Paulo que estão no Novo Testamento. Esse estudo foi feito com muita oração, muito carinho, bastante dedicação no estudo, para que realmente possa abençoar a sua vida. A peça que a gente lhe manda é realmente um presente da Novo Tempo, é só você entrar no blog que você vê aí na sua tela, novotempo.com/além dos fatos, para que a gente possa ter suas informações, seus dados, seu endereço. Ou então, você, se preferir, pode pedir pelo telefone, ligando para a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Você liga sempre em dia útil e horário comercial. Outra opção é o WhatsApp, tá bom? A mensagem você manda através do número 12 98100 1615. A gente então vai fazer contato com você, depois de você nos mandar a mensagem que você quer o DVD, e aí nós vamos pegar seus dados, suas informações e vamos enviar direto para o seu endereço esse presente, Paulo, o Mensageiro da Cruz.
Pois bem, nós estamos num dia hoje, num programa hoje bem especial, porque nós estamos pensando nesses tão queridos que são os nossos amados professores. E a Ana Lima esteve conversando com gente que já estudou há muitos e muitos anos, né? Contando sua história, como era no passado, estar em sala de aula, relacionar-se com o professor, mas ela também teve a alegria de se reencontrar com uma professora dos tempos da sua infância e adolescência. Confira aí. Eu já cheguei a ficar de joelho no canto, joelhada no grão de milho. Você está brincando? Antigamente tinha, então, essas penalidades? Tinha. Era que nem pai. Pai olhando por canto. E por joelhada no grão de milho. E machucava. Quando saía, o milho saía grudado. E aí a dor depois para levantar, né? As travessuras da Dona Teresa na infância não foram poucas e as repreensões também não. E você pensa que ela reclamava para os pais? E quando a senhora chegava em casa com hematoma, assim, o que o pai e a mãe faziam? Nada, não falava nada, a professora exemplou. Ensinar, disciplinar e ainda por cima amar. Essas tarefas diárias do professor atualmente têm sido interrompidas pelo alto número de profissionais afastados pelo estresse. Uma pesquisa divulgada pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a APOESP, revelou que a cada 40% dos educadores afastados por problemas de saúde, pelo menos 4 tiveram algum tipo de transtorno psiquiátrico. Entre os diagnósticos, a ansiedade e a depressão foram os mais comuns. Tal problema, segundo os professores, é devido ao excesso de trabalho e pela falta de respeito na sala de aula. Esse foi um dos motivos pelos quais fizeram a experiente professora parar de ensinar. Atualmente, Marbene vive de boas recordações de uma época que lecionar era prazeroso. As lembranças da ex-professora de História são motivos de orgulho para quem se dedicou a formar cidadãos. Qual a melhor parte de ser professora? Eu acredito que é justamente isso. Você vê aquele aluno que era um ser tão pequenininho ainda tão indefeso, sem nenhum preparo para a vida, né? E ver ele agora um profissional e atuando, já mãe ou pai. Então, eu acho que com certeza o maior benefício da profissão de um professor é justamente ver o progresso dos alunos. E quando eles dizem, às vezes, para você assim, você teve participação, e parte disso daqui eu agradeço a você. Isso para mim faz esquecer todos os problemas, todos os trabalhos que eu tive que corrigir, todas as noites que eu fiquei sem dormir, entendeu? Porque realmente é uma coisa maravilhosa. Então, encerrando a nossa entrevista, muito obrigada por tudo e principalmente por ter me ensinado a ser quem eu sou hoje em dia. Eu tenho muito orgulho de ver você falando. Como é bom relembrar, não é? Aqueles que tão bondosamente nos ajudaram, nos ensinaram, nos conduziram, nos orientaram. Deus abençoe verdadeiramente todos os professores e professoras do Brasil. Vamos orar juntos para em seguida nós continuarmos com o nosso tema. Pai querido, por Tua graça eu te peço, Senhor, abençoa-nos nessa hora, a fim de que nós entendamos bem a mensagem que tens para nós. Oramos no santo nome de Jesus. Amém. Muito bem, foi no dia 15 de outubro de 1827, há exatos 191 anos, que Dom Pedro I, então imperador do Brasil, ele baixou um decreto imperial que criou o ensino elementar no Brasil. O decreto dizia que todas as cidades e vilas deveriam ter escolas com esse tipo de ensino.
Assim, com o passar dos anos, 15 de outubro acabou se tornando o Dia do Professor. No Brasil existem alguns milhões de professores e eu não tenho dúvida nenhuma, creio que não é exagero dizer que eles têm a profissão mais importante de todas, pois sem eles não existiriam os médicos, os advogados, os engenheiros e etc. Todos precisaram da ajuda e da orientação de um professor ou de professores para chegarem onde chegaram. Alguém disse que o professor é como uma ponte pela qual todos passam, seguindo em busca dos seus objetivos. Passam e vão embora enquanto a ponte fica inabalável no mesmo lugar. Um bom professor, um verdadeiro professor, ele vê o seu trabalho mais do que como simplesmente uma profissão. O bom professor vê o seu trabalho como sendo uma vocação, um sacerdócio, uma missão. Eu posso dizer que um bom professor faz do seu magistério um ministério. Um professor dedicado, competente, temente a Deus, sempre fez e continua fazendo grande diferença na vida dos seus alunos. Ainda mais quando a gente considera o tempo no qual vivemos, não é? O mundo no qual nós vivemos tão confuso e tão perigoso. Você sabe que hoje em dia a ideia assim geral, generalizada, é de que, por exemplo, o certo e o errado, o bem e o mal são definidos pelo próprio homem, pelo ser humano. É o homem quem diz o que é certo e o que é errado. Ou então, talvez isso seja definido também pelo ambiente, pela época, pelas circunstâncias, pelas opiniões, pela cultura. Não existe uma norma imutável, independentemente do homem, que estabelece o que é certo e o que é errado. Ou seja, a humanidade, de modo geral, tem ignorado por completo a imutável lei de Deus. A sociedade tem imposto, tem forçado, especialmente através dos meios de comunicação, tem forçado ideias e comportamentos que são absurdos, chegam a ser bizarros, mas tudo isso é apresentado como se fosse normal. Por exemplo, o conceito de pecado já não existe mais, né? É completamente desconsiderado. Pecado, muitos pensam, é a ideia de gente alienada, quase que retardada. Tudo é certo desde que você goste. Que mundo é esse, não é? Que mundo perigoso no qual nós vivemos. Hoje, mais do que em qualquer outro tempo, são necessários professores e professoras que sejam pessoas verdadeiramente sábias e tementes a Deus, que conduzam nossos filhos, que conduzam nossos jovens para o bem. E é impossível a gente pensar num bom professor e não lembrar-se do professor por excelência, não é? Do mestre dos mestres, o maior mestre de todos os tempos. Aquele que desenvolveu um magistério perfeito, profícuo. É óbvio que eu estou falando do Senhor Jesus Cristo. E eu já quero convidar então você para a gente abrir a Bíblia e vamos ao Evangelho de Mateus. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 9. Vou ler aqui a partir do verso 35. Está escrito assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O texto diz que Jesus, e aqui era durante o seu ministério na região da Galileia, Jesus, ele percorria todas as cidades, todas as vilas e povoados.
Jesus ia o mais rápido que ele podia ir, porque ele queria alcançar a maior quantidade possível de pessoas a fim de abençoá-las. Jesus seguia por vilas e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Um aspecto que se destaca durante todo o ministério de Jesus foi especialmente a sua disposição de ensinar, de lecionar, de orientar as pessoas. Jesus pregava e ensinava em todas as cidades e vilas, e o texto diz que, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque as pessoas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus viu que as pessoas se sentiam abandonadas, desorientadas, desiludidas com a vida, viviam sem esperança. E tendo essa visão da realidade das pessoas, Jesus sentia compaixão delas. Eu penso que hoje acontece algo similar com aqueles que estão pela fé ligados a Cristo. Quanto mais você está ligado ao Senhor Jesus Cristo, mais você percebe a condição da humanidade. E de fato nós vivemos num tempo de pessoas desorientadas, desiludidas, desanimadas. Jesus, vendo essa realidade, compadeceu-se das pessoas e então Jesus procurou alcançá-las. E Jesus diz para os seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ou seja, tem muita gente precisando de ajuda, de orientação sábia. Tem muita gente precisando ser bem conduzida e ser amada. A seara é grande, disse Jesus, mas os trabalhadores são poucos. E ele conclui dizendo: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esse Cristo bendito que ensinava e ensinava muita gente em muitos lugares, ele fazia isso com muita autoridade. E eu quero ir agora ao Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 21 e 22. Com o verso 22, inclusive, abri o programa de hoje. Está escrito assim: depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus segue ensinando. O seu prazer é ensinar as pessoas. E o texto diz que todos ficavam maravilhados da sua doutrina, dos seus ensinos, porque ele ensinava as pessoas como quem tem autoridade e não como os escribas. Eu gosto também do texto que está em Lucas capítulo 19, verso 48, onde Lucas diz que todo o povo, ao ouvir Jesus, ficava dominado por ele. Já pensou que coisa tremenda? Durante os sermões, os discursos, os ensinos, as classes de Jesus, seus ouvintes, sua plateia, seus alunos, ficavam dominados por ele. Jesus falava com tanta autoridade que as pessoas ficavam assim perplexas, deslumbradas, maravilhadas na presença dele. E por que Jesus tinha assim tanta autoridade ao ensinar? Uma das razões está aqui, mencionada no próprio verso 22, quando Marcos diz assim: maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então eu ressalto aqui um dos aspectos que fazia com que Jesus ensinava com autoridade. Está aqui o ponto. Ele ensinava não como os escribas. Quem eram os escribas? Eram líderes religiosos daqueles dias. Os escribas eram considerados mestres ou doutores da lei. Eles eram os intérpretes e os escritores e os expositores, das Escrituras, no caso o Antigo Testamento. E os escribas se orgulhavam disso. Eles ensinavam, mas eles não ensinavam com autoridade. E por que eles não tinham autoridade? Por uma simples razão, provavelmente além de outras, mas essa era uma que ficava muito evidente. Os escribas falavam uma coisa, porém eles faziam outra. Não havia coerência entre os ensinos deles e as práticas deles. Por isso que, apesar de terem um certo conhecimento,
e se orgulharem disso, eles não tinham autoridade quando eles ensinavam. Porque as pessoas sabiam, as pessoas percebiam que eles não viviam aquilo que eles pregavam. Jesus pregava, Jesus ensinava com muita autoridade, porque ele vivia o que pregava e pregava o que vivia. As pessoas percebiam que as palavras de Jesus eram uma expressão verdadeira dos seus motivos, das suas intenções, dos seus propósitos. E as pessoas notavam que Jesus praticava aquilo que ele ensinava. Havia coerência entre os ensinos de Cristo e sua vida. Olha aqui uma coisa, quando o professor diz uma coisa e faz outra, então suas palavras tornam-se um discurso vazio, infrutífero. Entra por um ouvido, sai pelo outro. E olha aqui um detalhe que eu até já mencionei aqui no programa. Normalmente, adolescentes e jovens, eles têm uma tremenda facilidade de perceberem hipocrisia, falsidade, incoerência. É como se os nossos filhos tivessem um detector de incoerência, de hipocrisia, que é, por sinal, um detector ultrassensível, super desenvolvido. Se você fala uma coisa e pratica outra, os seus alunos eles vão ignorar o seu discurso, vão ver apenas como palavras vazias e inúteis. Por outro lado, quando eles veem harmonia entre o que o professor diz e o que o professor faz, então esse professor torna-se uma inspiração para os seus alunos. Você sabe do que eu estou falando? Há muitos alunos que moldam a própria vida deles, com base na vida do seu ou dos seus professores. Eu gosto das palavras do professor Orlando Ritter, que hoje merecidamente está aposentado, mas um homem de Deus e um grande professor. O professor Orlando Ritter costumava dizer assim que num professor tudo ensina. Repito, num professor tudo ensina. Quando o professor realmente vive aquilo que ele prega, aquilo que ele ensina, ele torna-se uma inspiração para os seus alunos. Muitos alunos, como disse, moldam a própria vida com base na vida do seu ou dos seus professores. Eles poderão esquecer as palavras, os conceitos, as ideias apresentadas em sala de aula, mas eles nunca se esquecem da vida, do exemplo daquele ou daqueles professores que foram uma inspiração na vida deles, na vida dos alunos. Outra razão que fazia com que Jesus ensinasse com autoridade, nosso Senhor ensinava com grande sabedoria. Jesus era profundo, era sábio, era inteligente na exposição dos seus ensinos. E Jesus tinha toda essa sabedoria, toda essa riqueza, toda essa capacidade, por conta, acima de tudo, da sua vida devocional, da sua comunhão com seu Pai. E aqui mesmo em Marcos, onde a minha Bíblia está aberta, no capítulo 1, verso 35, diz assim: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos está se referindo ao Senhor Jesus Cristo em seus momentos de profunda comunhão com seu Pai. Era nesses momentos de oração, de estudo da palavra, de reflexão, de diálogo com o Pai, que o Senhor Jesus Cristo recebia sabedoria para ensinar. E esta sua sabedoria, sem dúvida, era motivo da sua autoridade diante das pessoas. Mas eu quero ressaltar um outro ponto que dava autoridade aos ensinos de Jesus. Evangelho de João, capítulo 13, verso 1. Olha só o que está escrito aqui, João capítulo 13, verso 1. Eu amo esse verso. João diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João diz assim, olha, o Senhor Jesus Cristo, sabendo que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, ou seja, Jesus sabendo que estava chegando o momento dele morrer, e Cristo sabia que sua morte seria precedida de muito sofrimento, de tortura, ele seria humilhado, seria desprezado e então crucificado.
Mesmo Jesus sabendo que estava chegando a sua hora de morrer, João diz assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O amor era a característica principal que dava autoridade ao Senhor Jesus Cristo como mestre, como um professor, como um pregador. As pessoas notavam que Jesus as amava profundamente. Oh, bendito Cristo, tendo amado os seus que estavam no mundo, diz o texto bíblico, amou-os até o fim. Na sequência do texto você vai ver que Jesus então lavou os pés dos seus discípulos, num ato de humildade e disposição de servir. Porque é assim, quem ama, serve. E nenhuma tarefa, por sinal, por menor que seja, por mais simples que seja, está abaixo de quem tem um coração de servo. Jesus lavou os pés dos seus discípulos aquele dia, não foi apesar da sua grandeza, mas por causa da sua grandeza. Quem ama, serve. E é impossível ver alguém servir por amor e não conferir a essa pessoa autoridade. Você quer ser um professor que tenha autoridade, verdadeiramente autoridade, então seja como o Senhor Jesus Cristo. Busque, primeiro, coerência entre o que você fala e o que você faz. Segundo, pela comunhão com Deus, por uma vida devocional profunda na presença do Senhor. Peça ao Senhor que lhe dê sabedoria para ensinar de forma correta e com profundidade. E, além de tudo, pela comunhão com o Senhor também, busque amar as pessoas e servi-las, porque assim, certamente, todos verão por seu exemplo de que, de fato, você é um mestre que segue o mestre dos mestres. E eu termino com este versinho aqui, 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus abençoe você, querido professor, querida professora que é temente a Deus. Faça sempre o seu melhor e creia, no Senhor o seu trabalho não é sem valor. Vamos orar. Pai querido, nessa hora te pedimos uma bênção especial sobre todos os nossos queridos professores e professoras e a nós todos, Senhor, para que tenhamos a sabedoria de vivermos segundo a Tua vontade. Oramos no nome de Jesus. Amém. Que o bom Deus continue abençoando você e lembre-se sempre do que está escrito, de que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Um abraço, até o próximo, tchau.